Show de bola! Vai que foi! Utilize os dados do exercício 2 para responder as questões A e B. Ah tá, então continua com aquele pensamento lá. Admitindo que o deslocamento x1 do êmbolo menor seja 4 centímetros, calcule o deslocamento do êmbolo x2. No final da aula eu dei uma dica para vocês a respeito daquilo ali, certo? Mas eu quero mostrar para vocês exatamente o raciocínio para poder fazer esse cálculo. Ele disse a área, não disse? Se ele disse a área e eu for deslocar esse êmbolo uma distância x para frente, tu concorda que ao deslocar esse êmbolo circular para frente, ele vai formar um cilindro no espaço? Né? Se eu pego algo redondo e mexo ela, forma espacialmente um cilindro. Concorda comigo? E todo cilindro tem um certo volume. E não é difícil calcular o volume de um cilindro. É algo que nós veremos no segundo ano em matemática com mais calma logo em seguida. Mas há algum tempo nós já mostramos para vocês que o volume de algo é a área da base vezes a altura. Nós falamos já da sala de aula, né? Se eu quiser calcular o volume de ar na sala, eu calculo a área do chão e multiplico pela altura. A área do chão é lado vezes a altura. Então em cubos não, né? Em paralelepípedos, afinal isso aqui não é um cubo, né? As arestas não são iguais. Em paralelepípedos, para calcular a área, é só multiplicar as arestas. Aqui no cilindro é a área da base vezes a altura. Então quando eu fizer esse deslocamento aqui, esse volume de líquido foi para o cano maior, não foi? Se eu deslocar 5 litros, quantos litros vai vir para cá? Claro, eu espremi 5 litros, esses 5 litros vão para lá. Quando esses 5 litros forem ocupar um cilindro maior, vai haver maior ou menor deslocamento aqui? Menor, né? Porque 5 litros aqui deve ocupar um volume maior do que 5 litros aqui, né? Volume não. Deve ocupar uma altura do cilindro maior do que 5 litros num cilindro grandão desse, né? Concorda comigo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular o volume deslocado nesse e vou igualar o volume daquele, porque o volume foi deslocado de um lado para o outro, e assim eu vou conseguir relacionar o x1 com o x2. Ele disse que o x1 era quanto? 4 centímetros. Então, qual foi o volume deslocado no cilindro 1? É a área 1 vezes x1. A área 1 é esse tantinho aqui, né, galera? Às vezes o aluno fica confuso porque o cilindro está deitado. Eu posso deixar o cilindro em pé, ó. A área 1 é aquele tamanhozinho ali e o x1 é o quanto o êmbolo vai subir. Beleza? Vamos ver quanto é que vai dar esse volume? Área 1, 10 centímetros quadrados. x1, 4. O volume de líquido deslocado foi 40 centímetros cúbicos. Tudo bem para vocês? Já que não está vazando líquido nenhum, o que eu posso afirmar entre o volume 1 e o volume 2? São iguais, volume 1 igual ao volume 2. E como é que eu vou calcular o volume 2? Área 2, x2, que é o deslocamento do êmbolo 2, é o quanto ele vai se deslocar aqui, né? Consegue visualizar o cilindro que vai ser definido com esse movimento? Quanto é que é o volume 2? 40 centímetros cúbicos. Quanto é que é a área 2? 40 também, está multiplicando, passa 40 dividido por 40 na matemática profunda, 1 centímetro. Essa é uma das maneiras de achar a resposta, que eu acho que é a maneira mais palpável para ti. Poxa, o volume não pode ter desaparecido nem encolhido, até porque ele falou que o líquido era incompressível. O que é isso, galera? Líquido incompressível. Que não pode ser exprimido e diminuído de volume, né? Certo? Ele não pode ser exprimido e diminuído de volume. Agora, olha só que interessante, uma outra maneira de fazer esse raciocínio. Tu lembra lá no primeiro ano, quando nós desenvolvemos a ideia de energia? Lá no primeiro ano, quando a gente começou a falar de energia, cinética, potencial gravitacional, tudo começou com a ideia de trabalho de uma força, que era força vezes distância. Tinha até o ângulo ali para decompor, para facilitar a nossa vida, né? Vocês concordam que a energia que eu aplicar no êmbolo 1, ela não pode nem aumentar nem diminuir, ela tem que se manter igual no êmbolo 2, né? Essa máquina não está criando energia e nem fazendo a energia desaparecer. Então é correto afirmar que a energia introduzida no êmbolo 1 vai ser utilizada no êmbolo 2? Então eu posso dizer que o trabalho no êmbolo 1 é igual ao trabalho no êmbolo 2. Já que o
é força vezes distância? A força no ângulo 1 vezes a distância 1 é igual. Força no ângulo 2, distância 2. Qual era a força no ângulo 1? 2 newtons. Que distância esse ângulo se mexeu? 4 centímetros. Qual era a força no ângulo 2? 8. Vamos calcular a distância? 2 vezes 4? 8 dividido por 8? 1x2, por uma outra técnica bem diferente, também deu 1 centímetro. Por que eu estou falando disso? Para a gente perceber que eu posso ou usar a conservação do volume para fazer o cálculo, ou usar a conservação da energia para fazer o cálculo, certo? Assim a gente já relembra a ideia de trabalho de uma força. O que o trabalho de uma força mede? Energia. Falou em trabalho na física, tem que pensar em energia. Desculpa, demônio. Ó, que bacana, é assim que se faz, cara. Parabéns, João. Aluno que quer saber mais, ele fuça, ele pergunta. Ô, professor, o que houve com o cosseno? Né? Ele já, na verdade, ele já me respondeu, ele entendeu o que houve com o cosseno, mas, né, de repente o leigo não entendeu. Quando eu fiz uma força para lá, a força atuou assim, né? Beleza? E o deslocamento foi para onde? Para lá também, né? Qual é o ângulo entre esses dois vetores? 0. E o cosseno de 0 é 1. Por isso que ele desapareceu. Por isso que eu não usei o cosseno. Certo? Bacana, né? Porque estranho que o professor botou a fórmula com cosseno, na hora de fazer a conta ele ignorou o cosseno, né? Certo? É que eu não queria entrar nesse detalhe, mas o aluno mais atento enriqueceu a aula. Então, por que eu desprezei o cosseno? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento era 0. E o cosseno de 0, que a matemática nos mostrou, é 1. Por isso que ele... 1, né, galera? Porque se fosse 0, zeraria. Certo? Era 1. 1 vezes qualquer coisa, não interfere. Tá? Depois a gente pode lembrar porque cosseno de 0 é 1. É uma coisa que é normal a gente esquecer, tá? Não fica magoado. É normal. A gente aprende uma vez, esquece. Aprende a segunda vez, esquece. Só depois de estudar pra valer que fixa. E olha, se parar completamente de estudar, esquece de novo. Só que aí é claro, se um dia tu entendeu uma matéria perfeitamente, tu esqueceu ela, basta passar o olho. Ah, tá, lembrei. Agora já sei. Essa é a diferença de tu ter entendido de verdade algo. Pessoal, muito absurdo o cálculo aqui? Tranquilo, né? Nada demais. Vamos ver qual é a outra pergunta dele. Lembrando, não acredito, cara, eu sou retardado. Lembrando que o conceito físico de trabalho está associado à transferência de energia e que o seu valor é calculado pelo produto da força pelo deslocamento. Pô, bem a nossa lembrança ali, né? Só que tu vê, em vez de W, ele preferiu usar a letra grega tal. Só isso. Tal. Calcule o trabalho de cada uma das forças F1 e F2 em unidades do sistema internacional. E aí ele lembrou que no sistema internacional a unidade de energia é Joule. No nosso dia a dia, qual a unidade que a gente mais usa de energia? Watts, na verdade, é joules por segundo. Então, na verdade, watts é uma unidade de potência que diz quanta energia o aparelho gasta a cada segundo. É, cara, 1000 watts significa que a cada segundo o aparelho consome 1000 joules. Certo? 1000 watts é isso. Joules por segundo. Caloria, mais como no nosso dia a dia, né? Quando o cara vai se alimentar, ou quando o cara pega uma embalagem de alimento e vai ver lá, é em caloria que a gente pensa, né? Mas no sistema internacional é joule. Alguém lembra a relação entre caloria e joule, mais ou menos? Aproximadamente 4. Uma caloria é aproximadamente 4 joules. Só para ter uma noção, né? Às vezes o vestibular pode cobrar essa ideia, pode cobrar esse raciocíniozinho. Então, beleza, já entendi o que ele quer na 3C. Ele quer que eu calcule a energia. Vai ser tranquilo. Ele até lembrou a fórmula. Então vai ser tranquilo. Questão 3, letra C. Trabalho é força vezes deslocamento. Letra B. Letra B, peço. Trabalho da força 1 é a força 1 vezes o deslocamento da força 1. Trabalho da força 2. Só para ver se o cara está acordado, né? Que é importante conseguir fazer esse paralelo ali. Trabalho da força 1. O valor da força 1 era 2 newtons, não é isso? Não, é 2 newtons. 2, né? E o da força 2? 8. A força 2 é 8. Tô confiando em vocês aí, hein? Só que se ele falou que é sistema internacional, eu posso colocar em centímetro? Centímetro não é sistema internacional, tem que ser em metros. E o deslocamento X1 foi de 4 centímetros. Em metros, pessoal, é só dividir por
100 vai ficar 0,04. Então 0,04. E o deslocamento que foi de 1 centímetro? 0,01. Agora sim, agora vai ficar em Newton metro, que é o que a gente chama de Joule. 2 vezes 0,04 dá 0,08 newtons por metro. Trabalho 2. 8 vezes 1? 8. Mas espera aí. Tinha ou não tinha que ter dado igual? Claro, nós até já tínhamos usado essa ideia para fazer o cálculo. Tu vê que engraçado, a apostila eu achei estranho, porque na 3 ele não usou a conservação do volume para calcular. Ele já usou a conservação da energia. E aí depois na letra B ele pede para calcular a energia dos dois lados. Ué, se eu usei a conservação da energia para calcular, eu nem deveria ter perguntado na B que a energia se conserva, né? Certo? Por isso que eu preferi primeiro fazer através da conservação do volume para vocês. Depois é que eu fiz a conferência através do trabalho. Claro que tinha que ser igual, caramba. A energia não desaparece, a energia não se cria. O que é Newton metro mesmo? Ah, Joule. Beleza. Agora sim, letra C. Pelos itens A e B acima, pode-se concluir que o trabalho realizado por F1 é igual ao trabalho realizado por F2, claro. Então o item C, a primeira palavra, é igual. Assim, a energia recebida do lado 1 foi transferida para o lado 2. Claro, não foi nem perdida. Transferida para o lado 2. Isto confirma o princípio da conservação da energia. Olha, muito bem engendrada essa questãozinha para fazer o aluno refletir. Confirma o princípio da conservação da energia. Né? Então tu vê, eu não tinha visto a questão antes. Ano passado eu fiz a questão, mas eu não fui olhar a questão, vou lá falar daquela questão. Por isso que na letra A já me deu vontade de falar de um monte de coisa que ele só ratificou na letra B e na letra C. Questão 4. Usando os dados e resultados do exercício 2 e 3, responda as perguntas e solicitações abaixo. Quantas vezes a área 2 é maior que a área 1? Eu já tinha feito. Bom. Ô professor, fica quietinho às vezes, professor. Deixa acontecer, né? Meu Deus! Questão 4 então. A área 2 era 40, né? E a área 1 era 10 centímetros quadrados, então ela é 4 vezes maior. Quantas vezes F2 é maior que F1? 4. Porque nós já tínhamos percebido que a relação entre as áreas é a relação entre as forças. Quantas vezes X1 é maior que X2? Caramba, então as áreas não revelam só a relação entre as forças, revela também a relação entre os deslocamentos dos êmbolos. Vai ser difícil, tenho certeza. Quantas vezes a variação da pressão ΔP1 é maior que a variação da pressão ΔP2? Não existe diferença, né? Porque pelo princípio de Pascal, quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Muito obrigado. Então, nenhuma. Ou as variações de pressões são iguais. As variações de pressão são iguais. Para deixar bem claro, né? ΔP1 é igual a ΔP2. Podes até justificar princípio de Pascal ou lei de Pascal. Letra E. Quantas vezes o trabalho 1 é maior que o trabalho 2? Nenhuma, né? Eles são iguais. Os trabalhos são iguais. Acabou de nos mostrar que existia conservação de energia, né, pô? Como é que vão ser diferentes os trabalhos, já que trabalho mede energia? Um absurdo. E aí, tem mais, ele continua. Letra F. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens anteriores, né, que ele chama de acima, constata-se que o número de vezes que a área 2 é maior que a área 1 é igual ao número de vezes que F2 é maior que F1. É isso aí. O item F, então, ficou igual.
Mais uma continuação do item F? Então a primeira palavra do item F é igual. Vamos continuar. Assim, pode-se concluir que as forças aplicadas e as áreas dos êmbolos são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Letra G. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens acima, constata-se que o número de vezes que a área 2 é maior que a área 1 é igual ao número de vezes que x1 é maior que x2. Pô, cara, a gente tinha concluído isso de maneira muito clara, né? Então o cara está fazendo desse jeito realmente para o cara não esquecer desse detalhe. Assim, pode-se concluir que os deslocamentos e as áreas dos êmbolos são grandezas... Inversamente. Ah, olha só. Legal, legal. A área 2 aumentou e o x2 diminuiu, né? Concordam comigo? Então não cabe diretamente proporcional. Porque enquanto a área 2 era 4 vezes maior, o x2 ficou 4 vezes menor. Então o correto é inversamente proporcional. Só não entendi essa parte. Poxa, gente, a área 1 era menor que a área 2. Portanto, a força 1 era menor que a força 2. Mas o deslocamento 1 foi maior que o deslocamento 2. Mas a relação era sempre 4. Essa era 4 vezes maior que essa era 4 vezes maior que essa, esse era 4 vezes maior que esse. Certo? Aqui a ordem é a contrária, por isso inversamente proporcional. E finalmente o item H. A relação entre as áreas maior e menor de uma prensa hidráulica é chamado de fator... Olha, vamos colocar vários nomes ali, tá? Esse fator de aumento, ele não é um nome assim tão famoso. Então, olha só. Fator, tu pode completar com várias coisas ali. Fator de aumento. Nós podemos chamar... Ah, ele botou o D já, né? Fator de aumento. Podemos chamar um nome que eu acho mais bonito. Não, na verdade nem é fator, é vantagem mecânica. Eu cortaria, né, colocaria entre parênteses ali, ó. Vantagem mecânica. É o nome mais comum. E talvez o nome que a apostila mais desejasse, fator de multiplicação. Multiplicação. Tu concorda que esse fator foi o quanto eu multipliquei a força? Certo? Por isso que a gente pode... Ou falar de fator de aumento, porque a força aumentou 4 vezes, sem problema nenhum. Então, na apostila o mais correto seria ou fator de aumento ou fator de multiplicação, mas no dia a dia as pessoas falam mais sobre vantagem mecânica. Qual é a vantagem mecânica desse teu macaco aí? A vantagem mecânica é 30. Quer dizer que o quê? Que se eu faço... 3 newtons, eu vou poder levantar 90 newtons, 30 vezes mais, certo? Não é exagero isso, professor? De jeito nenhum. Já viu a facilidade que os borracheiros usam aquele macaco chamado jacaré? É um carrinho, o cara chega lá, encosta no carro, dá 2 só, o carro levantou já. Sabe que o cara é tão forte assim? Na verdade, o macaco é que está fazendo boa parte da brincadeira, né? Ele usa o próprio peso dele, ele se pendura ali umas 2 vezes, certo? Então ele está usando uma força razoável, né? O cara tem, sei lá, 70 quilos, são 700 newtons de força. Aí não precisa de um fator de aumento muito grande para tu conseguir levantar o carro com tranquilidade. Agora, vai em uma borracharia de caminhão. Aí já é mais delicado. Para levantar o lado do caminhão, né? Geralmente não é de mão que eles usam. É um pneumático. Ele coloca lá o aparelho, a prensa hidráulica, e pega um caninho e engata no compressor. Toda borracharia tem que ter um compressor, não tem? Aí o ar espreme, o ar empurra o êmbolo menor e o caminhão está apoiado no êmbolo. Ah, mas aí é o compressor que está ligado na tomada que faz o esforço, o cara nem bota a mão, certo? Outra coisa que vale lembrar, quando a gente vai falar de borracharia de caminhão, é algo altamente perigoso. Não dá para tu ficar olhando o cara trabalhar. Porque às vezes o cara vai botar ou tirar um anel do pneu, quebra um anel daquele e sai fatiando a galera na borracharia, certo? Eu já escutei, lá na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? Eu escutei 2 ou 3 mortes já de borracheiro de caminhão. Ah, vou lá tirar o pneu, é o anel, parte o anel, vem no pescoço do cara e o cara morre. Então tu vê, às vezes tem uns serviços que são ingratos, né?
borracharia de caminhão, trocar pneu de caminhão, como as forças envolvidas são muito grandes, às vezes pode dar encrenca, pode dar mutilações. Questão 5, a Federal de Santa Maria, uma outra federal que eu te recomendaria além da nossa. Muito boa universidade. Quanto tempo eu tenho? É a glória, vou conseguir. Recorde mundial. 2 minutos para cada questão.